Tenham todos uma boa noite, sejam todos bem-vindos aí ao Clube de Leitura da obra História da Vida de Michelson Borges. Estamos aí hoje no 7º capítulo. Nós somos aqui do Grupo Criacionistas de Toledo, fazemos parte aí do NUVEL, Núcleo Cascavelense da Sociedade Brasileira Criacionista, e estamos estudando esta obra a cada 15 dias, um capítulo. Eu sou o professor Joel Muniz e estou conduzindo essas séries, já que serão de 10 episódios, e já estamos aqui no episódio de número 7. Então, se você perdeu algum episódio, olha aí na descrição dos vídeos, tem toda a playlist aí para que você possa tirar o tempo perdido. Obviamente, a gente sempre aconselha que você tenha o livro em mão, leia o capítulo e depois venha para cá assistir o vídeo, porque a gente sempre, a cada encontro, tem um especialista para tratar daquele assunto que a gente estudou. Então, se você não tem esse livro ainda, como que você faz para tê-lo? Então, tem aí na descrição do vídeo também um link da Casa Publicadora Brasileira, onde você pode adquirir o seu material. E eu quero já convidar você que está por aí para que você curte, comente, envie esse material para os seus amigos da faculdade, da igreja, grupo de jovens. Já temos aqui a Érica conosco, né? A Érica está dizendo que perdeu alguns, aí vai assistir depois. Olha que maravilha, Érica, seja bem-vinda. Sentimos suas faltas aí nos dias anteriores, estava com probleminha de saúde aí na família, mas seja bem-vinda novamente. Então, é isso aí. Perdeu algum episódio? Não se preocupa, não. Está gravado. Não se esqueça, porém, que mesmo assistindo depois, você vai lá na descrição do vídeo, tem o Google Formulário, você preenche, porque através daquele Google Formulário, nós vamos entender que você assistiu, e aí a gente vai estar realizando o teu certificado, produzindo o teu certificado para você. E óbvio, para quem está assistindo aqui online, aquele Google Formulário vale o sorteio de um livro. E hoje o sorteio que nós vamos realizar é esse aqui, ó, de uma outra obra do Michelson Borges, o livro Por que Creio? 12 pesquisadores falam sobre ciência e religião. Justamente o tema de hoje. Eu falei que é esse, mas é óbvio que não é esse exemplar aqui. Esse aqui é meu, já está bem utilizado. É um novinho que vai chegar aí na sua casa, diretamente enviado pelo Michelson Borges. E a gente não vai ficar perdendo muito tempo, né? A gente já vai chamar o nosso convidado aqui, mas antes também quero falar dessa revista aqui, ó, A Origem de Tudo, também do Michelson Borges, né? É uma série de 8 temas que está muito ligado a este livro, e também na descrição do vídeo você encontra aí 8 vídeos que a gente discute cada um dos capítulos. Então, você pode pedir essa revista pelo site da TV Novo Tempo, gratuitamente, e depois, na sequência, pode estar assistindo os vídeos que a gente preparou sobre esse material. Agora sim, vamos convidá-lo para compartilhar a tela conosco, o professor Rafael Cristi Lopes. Tudo bem, professor? Tudo bem, Joel. Boa noite a você, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando nesse momento. É bom demais estar aqui, poder falar de um tema que é tão atrativo para mim, ainda mais de um livro que teve um impacto muito grande na minha vida, e hoje ainda mais porque é de um autor que é meu amigo pessoal e que eu tenho o prazer de trocar muitas ideias e sempre aprender com ele. Então vai ser um bom momento, espero, para todos, que a gente possa conversar sobre esse livro e o capítulo de hoje, sobre os pais da ciência, sobre essa relação da ciência com a religião. É um tema que me empolga muito, eu fico feliz de poder estar aqui. Obrigado pelo convite, viu, João? Maravilha. E a gente, antes de começar, como a gente tem feito todas as noites, Rafael, muita gente, quando a gente vai para alguma palestra, pergunta, mas aonde que eu acho material?
eu nunca vi um livro sobre o assunto, então, durante todos esses episódios, nós estamos aqui indicando 5 livros por noite. Então, hoje nós vamos indicar mais 5, e dessa vez são 5 da Casa Publicadora Brasileira. Está facinho de encontrar, porque é a mesma editora da onde você pode conseguir o livro A História da Vida. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para apresentar aí alguns livros. Eu falei que os 5 são da Casa Publicadora Brasileira, eu menti, não são os 5. Eu acabei esquecendo que alguns não são, na verdade, são só 2. Mas eu quero apresentar aqui, talvez o professor Rafael já até conheça, possa comentar também depois, esse livro aqui chamado Biblioquímica, Evidência das Ciências Biomédicas na Bíblia. Tem tudo a ver com o assunto que a gente vai falar hoje também, né? Então, é do Tiago de Melo Costa Pereira. Tá? Temos o livro Revisitando as Origens, do Everton Fernandes Alves. Tá? Temos um outro livro também do Everton, que é a Teoria do Design Inteligente. Nós já comentamos um pouquinho do design inteligente aqui, né? Então, é uma outra dica para você começar aí a sua introdução nessa questão do criacionismo, design inteligente. E aqui sim, da Casa Publicadora Brasileira. Esse aqui é um relançamento, né? Já existia esse livro, agora está vindo com uma capa mais moderna, do pastor Rodrigo Silva, Eles Criam em Deus. Biografia de cientistas e sua fé criacionista. Novamente, tudo a ver com o assunto que nós vamos tratar aqui. E, por último, também da Casa Publicadora Brasileira, Maravilhas da Criação. E, obviamente, o livro que nós vamos estar sorteando aqui hoje, né, O Porquê Creio, do Michelson Borges. Então, esses que são os livros que nós vamos indicar hoje. Já vai ficar anotando aí. Se você perdeu o nome de algum, depois só dá uma retornada aí no vídeo para anotar o nome de todos eles. Está aqui conosco o Jefferson. O Jefferson foi o ganhador do livro da semana passada. E ele está dizendo que vai ganhar de novo. Só se a Érica deixar, né? A Érica disse que vai ganhar hoje. Maravilha. Professor Rafael, tu conhece algum dos livros que nós comentamos aí? Eu conheço alguns. Porque creio que vocês vão sortear, eu já li, é muito bom. Eu gostei, eu não conhecia esse Biblioquímica, fiquei super interessado, achei interessante a proposta. O livro Maravilhas da Criação eu tenho, mas ainda não comecei a lê-lo. Esse eu conheço. O do Rodrigo Silva eu li a primeira edição, Eles Criam em Deus. É um livretozinho muito bom, acho que agora ele melhorou mais e ainda tem mais dados, então o livro já era bom, ele é excelente, um livro ótimo para dar para adolescente. E livro curtinho, pequeno, né? Curtinho, com pequenas biografias, então, livro muito bom. Conheço, já li esse também. Muito bom. Maravilha. Rafael, antes da gente entrar nas questões que a gente preparou aqui para a gente debater sobre o capítulo, nós temos um vídeo que o Michelson Borges nos enviou, falando um pouquinho aí deste capítulo e também do livro em geral, pastor Michelson Borges, que vai estar conosco no último episódio. Então, vamos compartilhar a tela aqui com ele. Meu amigo, professor, doutor Rafael Christi, que alegria ver essa dupla aí reunida para conversar sobre um capítulo muito especial do meu livro A História da Vida. Aliás, eu tenho dito, né, que estou muito feliz com essa honra que o professor Joel me concede de, no canal dele, fazer esse estudo em forma de lives de cada capítulo do livro História da Vida. Como eu já contei em outros vídeos, esse livro ele tem uma história interessante, foi publicado há mais de 20 anos pela Casa Publicadora Brasileira. Creio que foi o primeiro ou o segundo livro que eu publiquei pela CPB. Todos os meus livros foram publicados por essa editora. O primeiro eu creio que foi A Chegada do Adventismo ao Brasil, que foi o meu TCC de jornalismo. E o livro A História da Vida, na verdade, era uma apostila em que eu agrupei, reuni ali os principais argumentos que me tornaram um criacionista, que me fizeram abandonar o modelo conceitual evolucionista.
e abraçar o criacionismo bíblico. Então, na verdade, é quase um livro autobiográfico, né? E depois de alguns anos já no catálogo da CPB, me deram a oportunidade de atualizá-lo, o que eu fiz já faz uns 5 anos ou mais, possivelmente, e aí pude acrescentar uma série de informações, referenciar muitas afirmações que havia no livro e que ainda faltava terem aí uma referência bibliográfica adequada. Então, eu diria até que as referências no fim de cada capítulo são um dos pontos altos do livro, porque quem quiser aprofundar seus conhecimentos nas respectivas áreas abordadas em cada capítulo, pode encontrar ali nas referências, que são tanto de livros, artigos científicos, quanto de canais e vídeos. Terá assim um material bastante amplo para aprofundar suas convicções no criacionismo. Uma curiosidade, acho que eu não contei isso para vocês ainda, e quem está acompanhando essa série aqui no canal do professor Joel já percebeu, é que o livro tem uma estrutura lógica, né? Ele vai caminhando de maneira lógica a partir de fatos, de evidências mais científicos, digamos assim, e depois ele vai trazendo aspectos mais filosóficos, culminando com aspectos teológicos. Então o leitor vai sendo conduzido, é como se eu pegasse na mão do leitor e fosse trazendo esse leitor por um corredor de evidências arqueológicas, paleontológicas, biológicas, físicas, cosmológicas, e hoje então o professor Rafael vai falar com certeza alguma coisa sobre isso, né? Ele que é doutor em cosmologia, e mostrando depois, mais para o fim do livro, que a boa teologia, ela jamais contradiz a boa ciência, né? Inclusive, um dos capítulos, que é o que vai ser tratado hoje, mostra exatamente que os precursores da ciência, aqueles que são chamados de pais da ciência, não viam contradição entre o livro sagrado e a natureza que eles estudavam, né? Isaac Newton, Galileu Galilei, Copérnico, Blaise Pascal, tantos outros cientistas que inclusive nos legaram aquilo que é chamado de método científico, descobriram a ciência, estudaram as leis que regem o universo e a vida. Eles perceberam aí que as digitais do Criador estão espalhadas por todo o universo. Então esse é um dos capítulos, né? Um capítulo bem interessante do livro. E fica aqui então essa curiosidade, né? De que o História da Vida ele teve realmente uma construção lógica. Quando elaborei os capítulos, né? Pensei nisso e espero que os leitores estejam gostando, tanto do livro quanto dos vídeos aqui no canal do professor Joel. Muito obrigado, professor Joel, por essa divulgação, né? Por esse estímulo aos seus seguidores para que conheçam essa obra. Eu costumo dizer que a História da Vida é uma boa introdução ao criacionismo, até porque não foi escrito por um cientista, um especialista, né? Você tem levado aí os especialistas para falar no seu canal, né? Mas, como jornalista, eu procurei traduzir os conceitos, apresentar os conteúdos de maneira bastante, o mais compreensível possível. Tanto é que, inclusive, desbravadores, ou seja, crianças, né? E a educação adventista tem adotado o livro. E de vez em quando encontro aí crianças, adolescentes que me dizem que leram o livro, que apreciaram o livro, tanto quanto o outro livro também que eu tenho e escrevi com o meu amigo Denis Cruz, que é o livro A Descoberta. Eu diria que é a História da Vida em forma de romance, de literatura, com personagens, com enredo, né? Então é muito gratificante encontrar de vez em quando alunos, jovens, que leem esses livros e dizem que eles ajudaram a fundamentar, a solidificar as convicções deles. Então isso, não existe presente mais precioso para um escritor do que ouvir isso, né, dos leitores. Então, mais uma vez, professor Joel, professor Rafael, muito obrigado por estarem aí juntos agora para conversar sobre esse assunto, sobre o livro, e desejo aí que o Criador, nosso bondoso Deus, os abençoe e também a família de vocês, e um grande abraço para todos os que estão acompanhando a live e depois também para os que vão acompanhar e assistir a gravação. Fiquem com Deus. Muito bem, então tivemos aí o autor do livro, né, dando já um pequeno spoiler. Está aqui conosco também, ó, tem bastante gente chegando, a Tayane está aqui, Tayane também já ganhou o livro, a Marilza,
Horácio está dizendo boa noite, que é dizendo assim, feliz, é a primeira vez aqui, seja bem-vindo, Horácio. Feliz sábado. Aliás, quem disse que é a primeira vez aqui foi o Carlos Francisco. Carlos, seja bem-vindo, né? Professor Rafael, vamos começar aqui com uma pergunta fácil para ti, porque para mim não é. Para mim não é. O pastor Michel Salem falou que o senhor é doutor em cosmologia e trabalha nessa área, mas afinal de contas, para quem é um pouco leigo, o que o doutor em cosmologia faz? Ele, aliás, pode ser cristão e pode ser cosmólogo? Como é que é esse negócio? Bom, acho que sim, né? Então, tá aí, né? Eu acho assim, bom, vamos lá. Estava pensando aqui outra coisa, mas o que eu diria é, cosmologia, eu sempre respondo essa pergunta, porque realmente é muito comum que as pessoas tenham dúvidas sobre isso. Mas quando a gente fala em cosmologia, nós podemos entender assim, a nossa busca pela compreensão do universo como um todo. O que eu quero dizer como um todo? Não é que a cosmologia quer ser a ciência das ciências, a área de estudo de tudo. Não é isso. É que a gente tenta modelar o comportamento do universo, tentar entender como o universo era, como ele está sendo, como descrevê-lo e o que vai acontecer com o universo daqui para frente, tá? Então, é um estudo que tenta olhar para o universo como uma entidade única, um grande fluido cheio de energia, matéria. E o que acontece com ele? Tá? Como nós podemos compreender? Então, a gente não olha, por exemplo, algumas pessoas chegam assim para mim, você é cosmólogo, o que acontece com os planetas? Bom, eu não sei, não é a minha área, planetas. Para a cosmologia, planetas são tão pequenos que eles são praticamente, como eu diria assim, sem importância, entre aspas, no sentido de que ele não tem efeito nos efeitos cosmológicos. Para a gente, os nossos menores constituintes, para vocês terem uma ideia, são as galáxias, que têm bilhões de estrelas. Então, para a cosmologia, a gente não olha para o universo em suas particularidades, a gente olha para o universo como um todo. Então, a gente tenta estudar o cosmos como um todo. Quando alguém fala assim, como é que o universo era no passado? Aí a gente tem um modelo que diz que ele era mais denso, mais concentrado. Quem responde isso é alguém que olha para o universo como um todo. É a cosmologia, é o cosmólogo, é aquele que estuda o cosmos, o universo como um todo. O astrofísico, ele vai estudar os astros e os objetos na sua constituição, na sua estrutura, as estrelas, a evolução estelar. Tem alguns que são especializados em galáxias. Já o cosmólogo, ele estuda a estrutura do universo. Como nós podemos estudar e descrever o universo? Esse é o objetivo da cosmologia. Muito bem. Uma outra questão que a gente sempre pergunta, e é interessante, a gente está verificando hoje, justamente nesse capítulo, com o doutor em cosmologia, tu falou já em questão de universo, que nesse ambiente de estudo a questão de planeta é praticamente insignificante pelo tamanho, que não influencia tanto, e a gente escuta, e há uma narrativa muito forte na academia, e até mesmo dentro das igrejas, que ciência e religião não combinam. O senhor é doutor em cosmologia, cientista e é cristão. Como é que a gente pode entender essa frase, explicar essa frase, em que contexto essa frase apareceu e se isso está certo ou está errado? Essa é uma pergunta crucial para o tema, né? Nós focando assim, especificamente no tema do capítulo, que vai tratar dos pais da ciência, dessa relação ciência e religião. Quando alguém me pergunta, um cientista pode ser cristão? O que essa pessoa está trazendo é uma herança de uma grande fake news. Em que sentido fake news? Uma história que contaram que não é verdadeira e criaram uma lenda. A lenda exatamente de que ciência e religião são opostos. Eles ocupam posições opostas. Se você assume uma postura religiosa, você não pode ser um cientista. Ou, se você assume uma postura científica,
um estudioso da ciência, você não pode ser religioso. Isso é uma grande fake news que é completamente desfeita por qualquer estudo sério de história da ciência e da ciência atual. Eu poderia mostrar comentários de historiadores da ciência falando exatamente isso. Então, eu acho que eu poderia aproveitar, né, para fazer isso. Eu vou só compartilhar a tela aqui, tá? Deixa eu só rapidinho, um momento. Apresentar compartilhar. Você que está aí nos assistindo, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. O like aí é importante, hein? Tá, então pronto, é aqui, ó. Acho que é esse aí. Tá aparecendo aí, pois é. Então, aqui é uma palestra minha exatamente com essa temática, tá? É uma palestra minha exatamente com essa temática, e eu quero pegar um texto aqui de um historiador. Na verdade, isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma fala específica do livro. Não, é aqui em cima. Olha só. Nesse ponto aqui. Aqui. Olha o que um historiador, Alfred Whitehead, num livro Ciência e o Mundo Moderno, historiador da ciência muito respeitado, ele diz: minha explicação é que a fé na possibilidade da ciência, gerada anteriormente ao desenvolvimento da teoria científica moderna, é uma derivação inconsciente da teologia medieval. Então, o que esse historiador estudou e chega à conclusão é de que a ciência que nós conhecemos hoje, ela tem uma derivação da própria religião, da própria teologia. E tem mais um outro slide que eu queria mostrar para vocês, de uma outra palestra. Aqui, nessa palestra, você pode observar um detalhe. Olha a opinião de Paul Davies, esse aqui é Paul Davies, um dos maiores divulgadores da ciência, físico premiado. A ciência só pode prosseguir se o cientista adotar uma cosmovisão essencialmente teológica. Mesmo o cientista mais ateu aceita como um ato de fé que a natureza possui uma ordem semelhante à lei. Então, quando você estuda a ciência, quando você estuda a história da ciência, você não consegue compreender de onde vem essa fake news. Diz assim, poxa, por que eu vou acreditar? Porque os pais da ciência que fundaram a ciência eram religiosos, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Os cientistas atuais, muitos são religiosos, e os historiadores da ciência demonstram que não havia isso. Então, por que existe essa fake news? Ela aconteceu ali especialmente no período iluminista, quando as pessoas... O que é o iluminismo que vem ali depois do período medieval? Depois do período em que a igreja romana dominava, em que o clero mantinha um certo controle do conhecimento, onde houve muita repressão e controle. Naquele momento, quando a humanidade vai se libertando e descobrindo o que a gente chama o período da iluminação, da razão, há também um comportamento de rejeição a qualquer coisa que tivesse conexão com o período anterior. E aí, dois livros foram publicados, de dois estudiosos. Eu não vou lembrar o nome deles agora, mas um tem a ver com a Guerra do Mundo, que ele pega e reescreve, olha que interessante, ele reescreve a história da ciência, dando a ela esse embate com o pensamento anterior, religioso. E vem um segundo livro, tá? E faz isso também. E esses livros você pode encontrar no primeiro capítulo desse livro aqui, que é muito citado no livro A História da Vida, do Michelson Borges. A Alma da Ciência. Para mim, um dos melhores livros que eu já li na vida. Esse livro aqui. Eu recomendo para todos que se interessam por essa temática. No primeiro capítulo é explicado que essa fake news de oposição entre ciência e religião, ela foi fabricada e ela prosseguiu, ela evoluiu, ela progrediu, chegando a hoje ser tratado como uma coisa estabelecida pela maioria das pessoas, quando não é. Quando, na verdade, quando eu hoje, se você perguntar já assim,
Você vê alguma oposição na sua prática como cientista, como pensador, como professor de física e de cosmologia? Pelo contrário, quanto mais eu reflito sobre a natureza através do método científico, mais eu entendo que ela é organizada, mais que eu entendo que ela é complexa, mais eu entendo que ela é uma obra de arte racional. E isso só me faz gerar uma profunda admiração pelo Criador. Então, de forma nenhuma, a prática da ciência, na minha perspectiva, gera em mim qualquer antagonismo religioso ou incômodo com a minha visão religiosa. Pelo contrário, a cada momento em que eu abro a Bíblia para ler, assim como Isaac Newton fazia, e nós vamos falar um pouco sobre isso, a cada momento que eu faço isso, eu estou em contato com a mesma mente inteligente, criadora, que criou a natureza, a qual eu me dedico para estudar. Então, resumindo, nem os historiadores da ciência defendem isso, nem os cientistas atuais sérios que estudam o assunto defendem isso, e os que defendem estão propagando uma fake news. Desculpa estar demorando muito, mas é porque essa tua pergunta ela é crucial para a conversa. O slide, para mim, mais importante da noite que eu quero mostrar para vocês é esse daqui. Deixa eu compartilhar de novo aqui, que eu tinha esquecido e me lembrei agora. É esse. Inclusive, o Carlos está perguntando aqui, depois o professor Cristian vai deixar aqui as suas mídias sociais, canal do YouTube, que tem várias palestras lá no canal, né, e já assisti quase a maioria dos vídeos que estão lá. O Carlos perguntando se a gente consegue ter acesso a esses slides aí. Olha só, essa palestra aqui é o título de um livro que eu também recomendo fortemente, tá? Deixa eu botar aqui, ver se eu botar em tela cheia, ela fica aqui para vocês em tela cheia. Ela apareceu aí? Tá branco. Tá branco, né? Uhum. Não, mas é porque tá branco porque eu não apertei aqui. Pronto. Agora certo, sim. Né? Perfeito. Sim. Ó, deixa eu mostrar aqui. Ó. Essa palestra aqui chama-se Por que a Ciência Não Enterrou a Deus? E nessa visão de por que a ciência não enterrou a Deus, eu apresento para mim um dos dados mais contundentes sobre a relação ciência e religião. Isso aqui não se trata de opinião, isso aqui não é uma pesquisa feita por um grupo religioso. Isso aqui são somente dados crus, sem interpretação. Nós vamos agora olhar o que eles podem significar. Esses dados são 100 anos do Prêmio Nobel. Nos 100 anos do Prêmio Nobel, nós temos a distribuição... Mas eu queria mostrar... Esse aqui da pizza. É o mesmo dado. Também, 100 anos do Prêmio Nobel. Mas eu vou explicar por que eu estou usando esse e depois o outro. O que você olha nesse gráfico de pizza? De todos os ganhadores do Nobel, 65% deles eram quem? Cristãos. Mais ainda, 21%, mais de 21% eram judeus. Desses 20, ainda tem uma parte aqui pequena, 0,8, 0,7, outros que são budistas, islâmicos, hindus, certo? E apenas 10,5 são ateus. O que isso me diz? Que se a prática religiosa tivesse qualquer antagonismo com a prática da pesquisa científica, isso não podia acontecer. Isso aqui é uma coisa estranha. Como é que é? Nós temos aqui... 90% praticamente tem algum tipo de crença. Isso, 90% tem praticamente um tipo de crença, e a gente ainda pode dizer que 86% a 87% creem em um Deus bíblico, seja como judeu, seja como cristão. Essa é a primeira informação. Mas alguém poderia argumentar que esses dados são apenas reflexos
de uma sociedade cristianizada ou uma sociedade religiosa. Então, as pessoas que nascem na sociedade religiosa, óbvio que vai ter um viés, vai ter mais gente sendo cristão porque nasce na sociedade religiosa. Então, alguém pode argumentar aí. Aí é para isso que serve o outro slide. O que ele está me dizendo aqui? Vamos lá. Ele está me dizendo que ao longo da história aqui da população mundial, nesse período aqui, ó, ao longo desse período, da população mundial, em média, 31% eram quem? Cristãos. 24% são muçulmanos. 16% não são filiados a qualquer grupo religioso. Então, a gente teria aqui mais ou menos os ateus entrariam aqui, certo? Os hindus, 15%, os budistas e outros aqui. E os judeus, quantos que os judeus correspondem? 0,2%. Se aqueles dados fossem apenas um reflexo da distribuição populacional da humanidade, isso aqui deveria se refletir do outro lado. Mas olha o que acontece quando eu analiso comparando com os ganhadores do Prêmio Nobel. Enquanto que na sociedade nós temos um percentual de 31% de cristãos, ganhadores do Prêmio Nobel são quantos? 65%. Não é um reflexo da sociedade. É como se houvesse uma motivação, um interesse maior por aqueles que são cristãos na ciência do que quem não é. Vamos lá. Aqui os ateus não filiados, ateus, aqui, ó, que correspondem a 16%, só 10% fazem parte daqueles que ganharam o Prêmio Nobel, que se dizem ateus. E mais, vamos para os judeus, que é mais gritante ainda. Enquanto que 0,2% da população mundial é composta por judeus, dentre os ganhadores do Prêmio Nobel são 21%. O que isso nos diz? Não é um reflexo dos dados da sociedade. Nós temos uma tendência de que pessoas com crenças religiosas, especialmente no Deus bíblico, tenham mais atração, interesse na pesquisa científica. Isso é muito forte. Isso quebra qualquer ideia de antagonismo entre ciência e religião. Não pode ser, entendeu? Então, é importante isso. Obrigado, Joel. Eu acho interessante, né? Porque se existe a ciência, porque existe uma organização, não foi tudo por acaso, né? Sim. E se fosse por acaso, não teria toda essa organização que seria impossível de ser estudada. Exatamente. Então, a gente estuda, inclusive a gente vai até comentar isso, né? Os primeiros estudiosos realmente acreditavam em Deus de ordem e por isso poderiam estudar aquilo que ele criou. Mas tu comentou um pouquinho sobre Isaac Newton, e Isaac Newton nós conhecemos aí como grande cientista, mas o que muito poucas pessoas sabem é que ele também era um cristão muito estudioso de profecias bíblicas, principalmente, né? Sim, sim. Na verdade, quando você vai estudar a vida de Newton, e é uma coisa que eu gosto, eu contar uma coisa aqui que eu não lembro se eu disse em outra palestra, mas foi uma biografia de Newton que me atraiu para a ciência. Eu comecei a despertar interesse pela matemática ali no ensino fundamental, por causa de alguns elogios que um professor de matemática fez a mim, mas eu não sabia se era ciência ou não. E aí um livrinho sobre a biografia de Isaac Newton me chamou a atenção. Então, significa muito isso. Mas, além de ser o livro primeiro que eu li, é quase que um consenso que Isaac Newton seria, eu defendo esse ponto de vista, o maior de todos os cientistas que já esteve nessa terra. Por que eu diria isso com tanta ênfase, uma afirmação tão ousada dessa? Porque ninguém pegou a ciência como ela estava e levou essa ciência a um outro patamar, como Newton fez. Newton chega, encontra uma matemática rudimentar, que ele a usou, dominou,
percebeu que ela era limitada e expandiu ela, criando o que a gente conhece, e todo mundo que percorreu as áreas de exatas sabe, o cálculo diferencial integral. Newton descobre e cria o cálculo. Eu costumo contar nas minhas aulas, essa semana mesmo eu contei, que é como se Newton andasse numa estrada da matemática, chegasse no meio, a estrada acabasse. E em vez de voltar, porque a estrada não tinha, ou parar ali, ele sai construindo a estrada. Ele fez isso. Newton pega uma ciência com uma matemática básica ali, formulada por Galileu, Kepler, e ele constrói princípios matemáticos conceituais do que a gente chama da mecânica newtoniana, princípios da ótica, princípios da dinâmica, conceitos de força, momento linear, todos esses conceitos que hoje nós usamos como base de toda a ciência moderna, Newton faz. Mas tudo bem, Rafael, a gente já sabe isso. Ele foi o maior cientista, bota isso bem entendo. Ele foi. Só que o que ele menos estudou, o que ele mais estudou, não foi isso. O que mais ocupou a mente de Newton ao longo de sua vida, e vários estudiosos defendem esse ponto, foi os estudos bíblicos. Foi o debruçar-se sobre a Bíblia, que era o que ocupava mais a atenção de Newton. Especialmente, como você disse, as profecias. No livro História da Vida, do Michel, ele relata muito bem, faz citações, inclusive, sobre como Newton acreditava nas profecias, porque existe um livro, inclusive, traduzido em português, chamado As Profecias de Daniel e Apocalipse. Escrito por quem? Isaac Newton. E Newton defendia a veracidade da Bíblia, a veracidade do Gênesis, a veracidade das profecias bíblicas. Aí é curioso, porque tem um professor meu que diz, mas Newton era apenas como ele diz, era a expressão não era um mágico, ele era um místico, a expressão é assim, um místico. Não, você está definindo ele místico com um olhar agora do século XXI. É fácil dizer isso. Newton era um místico por causa que ele não tinha a prática religiosa como agora. Ele fazia a prática da alquimia, mas a alquimia, na época, era vista como ciência. Ele fazia estudos de científicos. Mas o foco de Newton era a Bíblia, sempre a Bíblia. Ele estudou muito a Bíblia, inclusive métodos interpretativos da Bíblia que usamos hoje, foi Isaac Newton. E alguns dizem que o livro mais famoso de Newton, o Principia, tinha um objetivo apologético. Para quem não sabe, apologética é a palavra usada para defesa da fé. Então, quando eu digo, eu sou um apologeta, eu estou defendendo a fé. Alguns dizem que o livro Principia Matemático de Newton foi uma forma que Newton encontrou de sistematizar seu conteúdo e mostrar como a natureza era inteligente, como a natureza era organizada matematicamente, como ela podia ser estudada, compreendida. Então, a prática da vida de Newton é um grande testemunho de um cristão devoto profundamente naquela sua fé. E não só ele, os que o antecederam, Galileu Galilei, que muita gente pensa que era um descrente porque teve o julgamento dele, o embate dele com a igreja, aí acha que é porque ele era um descrente. De forma nenhuma. Galileu Galilei, em vários dos seus textos, mostra sua crença na Bíblia, crença no cristianismo. O que é um ponto dele é que ele atacou uma filosofia aristotélica que havia sido assimilada por alguns clérigos, filósofos, e assumiram isso. A igreja abraçou a filosofia aristotélica, a igreja romana abraçou, e Galileu era contra essas afirmações, não sobre as afirmações bíblicas em nenhum momento. E Galileu era um crente. O outro, Kepler, que foi o primeiro a descrever as órbitas dos planetas, que fez uma descrição matemática do movimento dos planetas, filho de pastor, e entendia a sua vida como uma grande missão para apresentar a Deus as pessoas. Então, a ciência, a base da ciência, os pais da ciência e os fazedores de ciência atuais, como vocês viram naquele gráfico, são todos, na sua grande maioria, cristãos ou religiosos em geral. Muito bem.
Tem uma citação aqui no livro que eu gostaria de ler, do próprio Newton. Claro, claro. E que contrapõe justamente aquilo que Darwin vai dizer 100 anos depois, né? Ele já está antecipando. Ele diz assim, ó, o Newton dizendo, né? Se os homens, animais, tivessem sido criados por ajuntamentos fortuitos, ou seja, por acaso, de átomos, haveria neles muitas partes inúteis, aqui uma protuberância de carne, ali um membro e mais. Alguns animais poderiam ter um olho só, outros mais, né? Ou seja, isso ele já está dizendo que se a teoria que ia surgir 100 anos depois ainda, né, de Darwin, fosse verdadeira, isso aqui está sendo presente e a gente não vê isso acontecendo, né? É uma forma de pensamento que a gente usa também quando se fala dos fósseis, que era para ver os fósseis de transição e as várias tentativas e processos aí ao longo dessa casualidade que viria no processo de formação do ser humano e dos outros animais, o que nós não vemos. Mas nós vemos um padrão organizacional muito alto, uma complexidade muito alta, como até inclusive já foi falado aqui em algumas outras palestras. Muito bem. No livro também, tu mencionou aí alguns nomes, mas ele vai falar também de René Descartes, de Van Helmont, Nicolau Copérnico e o Galileu Galilei, que tu já comentou, Isaac Newton também. A gente tem a questão do Galileu Galilei, desse julgamento, né? Ela é bem interessante, porque mesmo nas aulas de história, inventou-se uma outra narrativa no decorrer dos anos, e isso é algo até recente, de 1800, 1900 para cá, né, sobre uma questão de terra plana. A gente não vai ficar falando da terra plana, mas eu lembro que quando eu estava no ensino médio, né, os professores falavam, não, eles tinham medo de navegar porque eles achavam que ia cair num buraco, assim, alguma coisa, e associavam esse cientista lá em 1500 e alguma coisa, com essa questão, com essa discussão, o debate dele com a igreja não teve nada a ver com terra plana, terra redonda, né? Exatamente. Eu estava tentando lembrar aqui, mas é exatamente o que você está falando. A questão da terra plana, como é mostrado no livro do Michel, se ele tira um momento para explicar isso, é uma questão que surgiu especificamente recente. Não é uma coisa que vinha do passado onde todos acreditavam nisso. Pelo contrário, a esfericidade da Terra, para muitos, inclusive para navegadores, que alguns diziam, não, eles achavam que iam chegar na beira do mundo, iam cair. Não. Quando você faz um estudo histórico, você vai ver que não era assim que se pensava a grande maioria. Alguns defenderam essa ideia, e esses alguns foram usados por outros que queriam criticar os religiosos como representantes de um pensamento religioso generalizado, o que é uma falácia, porque não era o que acontecia. Então, Joel, aproveitando esse momento, eu faço um pedido, uma sugestão também, que as pessoas busquem essas informações para romper com esses mitos. Eu estava procurando aqui o nome de um livro que é muito bom a pessoa ter e ler sobre esse assunto, que chama-se Terra Plana, Galileu na Prisão e Outros Mitos sobre Ciência e Religião. Aqui tá? Tem um da Sociedade Brasileira. Tem esse da Sociedade, esse é muito famoso, é específico sobre a Terra Plana. Esse outro, além da Terra Plana, ele fala também dos mitos da ciência e religião que existe. E um deles, o mito sobre Galileu na prisão, que Galileu estava se opondo a pensamentos religiosos. Não, Galileu estava se opondo à filosofia aristotélica ou à visão de mundo aristotélica que fora assumida pela igreja. Inclusive, Galileu era sacerdote, né? Eu não sei, eu não lembro se ele tinha o... Se não me engano, ele era sacerdote. Isso eu não lembro dessa informação. Mas o fato é que a gente crê que havia... Eu vou te dar um outro exemplo de outro mito, que o livro que o Michelson cita muito aqui, que é o livro A Alma da Ciência, um outro mito. Jordano Bruno foi queimado na fogueira
porque pregou o heliocentrismo. Então, aí se entende que ele foi queimado porque a igreja defendia o geocentrismo, ou a religião, e ele foi um mártir da ciência, pregando a ciência, e como condenação ele foi queimado, como herege pela Inquisição. Isso é um mito. Os historiadores já mostraram que Giordano Bruno não pregava ciência. Giordano Bruno pregava uma filosofia, uma religião chamada o hermetismo. E no hermetismo, que era uma religião que ele tinha lá de Alexandria, uma religião que ele trouxe, ele assimilou essa religião e ele pregou essa religião como uma espécie de missionário pela Europa. E nessa religião, eles tinham uma visão religiosa de que o trono de Deus ficava no sol. E como o trono de Deus ficava no sol, nada melhor do que o sol ser o centro do universo. E aí os planetas girariam ao redor do sol. A motivação dele não era científica, a razão dele não era científica, era filosófica, era religiosa, a religião dele. Então ele pregou isso. Aí foi esse embate de uma religião hermetista com uma religião, não religião cristã, mas o clero cristão, que levou o Giordano Bruno a ser queimado. Uma historiadora faz essa observação. Então ele não era um mártir da ciência. Portanto, a ideia de oposição ciência e religião, que é sustentada por esses dois exemplos, Galileu Galilei e Giordano Bruno, é uma falácia, é um mito, é uma fake news. Muito bem. Só para ficar bem claro, a gente mencionou aqui o assunto de terra plana, aqui ninguém defendeu a teoria, tá? A gente só mostrei o livro, né, Inventando a Terra Plana, mostrando da onde é que tiraram essa ideia absurda que muitas pessoas colocam na conta dos criacionistas ainda. Isso que é o pior, né? Vocês são criacionistas? Vocês acreditam na Terra plana, então? Então, a gente acaba levando aí uma culpa daquilo que a gente não acredita e não defende, né? Inclusive, nem a Bíblia defende, e alguns vão dizer que sim. Exatamente. Isso é muito importante tratar. E passando agora assim, para algumas antecipações científicas que estão presentes na Bíblia, a gente sabe que a Bíblia não é um livro de ciência, o objetivo dela é outro, mas nós conseguimos encontrar muitos elementos que, no passar do tempo, se comprovaram que estava correto, né? Não sei se tu separou algum mais importante para falar para a gente. Aqui no livro tem vários. Tem um que eu gosto muito e que não está no livro, eu vou comentar ele no início, que é quando eu, principalmente nas palestras, quando eu trato bastante de Gênesis 1, né, que Deus fala assim no terceiro dia, haja porção seca, ou seja, com um único continente. E aí vai vir o geólogo e geofísico, né, não é o Lemaitre, agora não vou me lembrar o nome dele, né? Isso em 1910, 1915, falando da teoria da Pangeia. Olha quanto tempo se passou e a Bíblia já estava dizendo isso, né? Que existia um único continente. Será que eles não leram a Bíblia ou não entenderam? Exato. Exatamente. Isso é algo que também sempre me chamou a atenção. A Bíblia faz a apresentação de um único continente antes de várias pessoas comentarem. No livro que eu gostei, tem um que eu gosto muito, que é quando ele fala assim, em Isaías 40, aqui, Jó 26:7. Deus, estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Como podemos saber que a Terra está flutuando sobre o nada? Vamos lá. Como, nesse período, centenas de anos antes de Cristo vir, que Jó foi escrito ali, no início, Moisés, né, o autor de Jó. Então, vamos lá. Como Moisés poderia afirmar que a Terra estava sobre o nada? Algo que nós só descobrimos efetivamente quando alguém saiu da Terra e pôde olhar a Terra de lá para cá. Como ele sabia disso? Isso é fantástico. Isso é sublime.
algo profundo. Vamos lá. O regime alimentar, Michelson até cita no livro, o regime alimentar proposto por Deus no Jardim do Éden é um regime vegetariano. Hoje, século XXI, o que é que mais nós temos pipocando por aí, as pessoas dizendo? Alimentação vegetariana é a alimentação mais saudável, adequada para o corpo humano. O que mais? E para mim sempre me chamou a atenção as orientações sanitárias. Na época de Moisés, as orientações sanitárias não tinham nada a ver com o que está na Bíblia. Moisés, se tivesse, não tinha necessidade de Deus orientá-los. Mas Deus e diz assim, eu vou organizar vocês como uma sociedade lá no deserto. Então, quando você precisar evacuar, você vai se afastar, levando uma pá, vai fazer um buraco, colocar seus excrementos lá e tampar o buraco. E volta. Vem cá, da onde veio isso? Ninguém estava sabendo sobre contaminação, nada daquilo. As pessoas viviam em um outro estilo, como escravos, embrutecidos. O que estava ali acontecendo? E Deus vai dar essa orientação. Nós vamos descobrir agora as razões das medidas sanitárias. É muita coincidência, Joel, que esse conjunto de orientações, de certa forma, eu vou usar uma expressão aqui, não sei se é a mais adequada, anacrônicas. O que eu quero dizer aqui com anacrônicas é uma orientação que foge ao comportamento da época. Tá? Então, Deus dá uma orientação que é diferente da cultura da época. Deus dá vai uma informação... na contramão, praticamente, né? E ainda diz assim, vai na contramão. E ainda diz, um outro caso, circuncisão. Circuncidar o prepúcio da criança no 8º dia. E hoje se sabe, como é apresentado no livro História da Vida, que a partir do 7º dia, o processo de coagulação sanguínea está preparado da criança. Então, ao fazer o corte no 8º, não haveria risco de hemorragia extensa. A cicatrização aconteceria mais rápido. De onde veio isso? Não tem como não entender que este livro tem uma orientação que vai além do conhecimento da sua época. Isso é algo sublime. Ainda falando da circuncisão, é interessante, porque eles viviam num ambiente onde a higiene não era das melhores, né? Deserto não tem chuveiro, né? E nós sabemos hoje, estudando a questão da circuncisão, que para a limpeza, né, é melhor. Inclusive, nos últimos estudos, é apresentado o benefício da circuncisão para as mulheres, que evita o câncer do colo de útero. Exatamente. O judeu Deus estava preocupado nesse contexto, né? Claro. Dando dicas de saúde daquilo que eles nem imaginavam que tinha nome. A comunidade judaica, segundo alguns estudos, tem o menor índice de câncer de colo do útero do mundo. Da onde vem isso? A circuncisão masculina, que facilita a higienização do pênis e causando, então, evitando, então, qualquer infecção no canal vaginal. Que coisa! A gente tem que parar, às vezes, para pensar, e eu fico surpreso que as pessoas não fiquem, assim, estupefatas com isso. Assim, como? Como um livro tão antigo sabia disso? Ia na contramão, como você mesmo disse, da cultura da época. Como isso era possível? É porque nós temos um livro que realmente, como você disse, não é científico, mas não é anticientífico. Ele não faz afirmações contrárias à ciência. E quando ele tangencia assuntos científicos, ele tangencia de forma correta e nos dá indicações quanto a isso. Então, nós temos um livro que ele não nasceu como um livro científico, ele é mais do que um livro científico, ele é um livro para tudo, eu posso dizer assim, não é que ele é o livro de tudo, mas ele tem as orientações para toda a vida, toda a nossa visão da realidade. Mas ele não é um livro escrito com os parâmetros científicos, mas é um livro que tem tantas respostas a mais do que qualquer ciência poderia dar. E esse livro não entra em contradição com a boa ciência, como o Michelson gosta de dizer, né? Nós temos aqui um livro harmônico, um livro
conciso, um livro que tem coesão, coerência entre tantos autores. Isso é lindo. Um último detalhe aqui para a gente fechar essa questão de que antecipações científicas da Bíblia, né, Deus também naquele momento, né, ele vai dar orientações sobre tipos de alimentação. Não, essa carne, já que vocês vão comer carne, então ó, come desse e não come desse, né? E todo mundo comia do outro. E, de repente, eu fico imaginando o que os outros povos olhavam para o povo judeu e falavam assim, que negócio é esse de circuncisão? Vocês piraram a cabeça? Eu fico imaginando os outros povos, sarro que era isso ao redor. Né? Da onde que vocês inventaram isso? Mas como assim não vai comer o porquinho, não vai comer aquele outro bichinho? Todo mundo come. Né? Exatamente. E hoje, a medicina, um dos primeiros alimentos que é para se cortar num caso de doença, qual que é? Aqueles que já estavam citados lá na Bíblia. Isso é uma coisa também para mim surpreendente. E me preocupa o fato disso não tocar as pessoas. Porque como é que... Eu sou aqui do Nordeste. No Nordeste a gente chama, não sei se como é aí, mas animais... comidas remosas, a gente chama aqui de comidas remosas. São essas comidas que você não pode comer quando você está doente, diga-se, com o sistema imunológico enfraquecido, porque isso vai causar infecção e uma piora no seu quadro. Quais são eles? Camarão, peixe de couro, mariscos e outros similares. E, como você mesmo diz, é a lista, tá? Ctrl C, Ctrl V, do que Deus disse que deveria ser evitado, na verdade, que não deveria ser comida para as pessoas. E isso é uma orientação científica clara que Deus deu para o seu povo e que fazia com que eles tinham mais saúde, mais capacidade, mais desenvolvimento intelectual, que inclusive é um desenvolvimento que ecoa ao longo da história do povo judeu como um povo de sucesso, um povo que eu digo de sucesso no sentido de um povo de vitórias, um povo cheio de grandes representantes, inclusive o Prêmio Nobel, como eu mostrei aqui, mostra isso, né? Um pequeno povo de 0,2% da população mundial que tem ali 20% de Prêmio Nobel. É brincadeira. É um povo abençoado porque ainda tem a herança das orientações divinas que são chanceladas, não, são corroboradas pelas descobertas recentes da ciência. Muito bem. A Lisiane está conosco, a Lisiane também, que já participou, se não me engano, no nosso Liz é minha amiga, boa demais. Seja bem-vinda, Lise. O Carlos comentou aqui em relação à lista dos animais, ou a lista negra lá dos animais, exatamente, tem a listinha lá, né, do que pode, o que deve e o que não deve. Como nós estamos chegando aqui, Rafael, aí já há quase uma hora, vamos colocar mais uma questão, né, o método científico, que a gente chama de método científico, é o método experimental. Como é que ele surge? Ele surge aonde, em que contexto? E aí vamos falar da educação, porque quando muitas vezes o pessoal vai para a universidade, parece que existe esse conflito lá, mas qual que é a origem das universidades também, né? Tá, então, vamos lá. Primeiro, a questão do método científico. É curioso saber, e eu recomendo muito o aprofundamento desse tema nesse livro, é curioso saber que, por exemplo, Francis Bacon, considerado pai da ciência moderna, do método científico moderno, que eu quero dizer aqui, método científico moderno também tem que fazer uma ressalva. Os vários tipos de pesquisa científica vão ter métodos adaptados para cada um dos casos. Mas esses métodos são mecanismos usados para garantir a confiabilidade das afirmações que são feitas, das descobertas que são feitas. Tá? O que acontece? Francis Bacon, na formulação do método científico, e inclusive ele diz que a ciência, olha que interessante como está olhando, a ciência é uma maneira para Francis Bacon de amenizar os efeitos da queda do pecado.
Então a gente sofre com a queda do pecado, os efeitos, e a ciência poderia ajudar a vida humana a ser um pouco menos ruim no sentido de problemática por causa da queda do pecado. E Francis Bacon formula o método científico, onde você faz a investigação, onde você formula hipóteses, faz testes experimentais, faz deduções matemáticas, se você consegue modelar aquilo matematicamente. Então, isso é uma base fundamental para o que nós chamamos hoje de ciência moderna. A ciência moderna nasce isso. E outra coisa, que eu não falei aqui para vocês, mas no livro História da Vida e no livro Alma da Ciência, a tese principal é, olha a pergunta, vamos responder aqui. Por que a ciência, como nós conhecemos, nasce na Europa e não lá na Babilônia, na região do Oriente Médio, quando que lá já tinha vários desenvolvimentos matemáticos, no Egito, que já tinha geometria de alto nível, lá na Babilônia tinha um sistema métrico e um sistema contábil, ou na China, que também tinha vários conhecimentos técnicos, como o conhecimento da pólvora, do papel e tudo. Mas por que a ciência moderna, como método de pesquisa, de investigação, o método de investigação moderno, por que ele vai nascer na Europa cristianizada e não em outros lugares? Exatamente pelo cristianizado da Europa. E porque é o que os historiadores da ciência argumentam. E eu mostrei uma citação sobre isso logo no início da palestra, do Whitehead. Ele diz o seguinte: é a fé na natureza, no Deus que criou a natureza, numa natureza ser boa. Onde é que a Bíblia diz, Joel, que a natureza criada por Deus é boa? Lembra? Gênesis 1. Deus fez e disse, isso é bom. Você sabia que, na visão grega, a natureza não era boa? Por que os gregos... A matéria era ruim, né? A matéria era ruim. A matéria era uma mera aproximação de uma... Para a visão platônica, a matéria é uma aproximação ruim de uma visão eterna de uma perfeição. A matéria era ruim. O corpo era ruim. Daí os gregos serem muito bons em reflexão e não bons em produção material. Não muito bons. Porque essa prática material da experimentação, ela não nasce na Grécia. Mas por quê? Porque a matéria não era boa. E aí, quando vem a ciência, outro aspecto. Porque nas outras visões religiosas, especialmente aquelas que de origem mística, que se tinha muito na Europa, que como é que eles viam a natureza? Algumas regiões religiosas viam a natureza como uma manifestação de espíritos. Então, estudar a natureza era, de certa forma, violar o mundo sagrado dos espíritos. Mas o cristianismo não trouxe isso. O que é que o cristianismo traz? Um Deus inteligente, aqui, e eu chamo isso até de tríade epistemológica cristã. O que é a tríade epistemológica cristã? É a tríade que garante que o conhecimento pode ser adquirido. Porque a epistemologia na filosofia é a ciência que estuda como a gente consegue conhecer as coisas e produzir algo confiável, um conhecimento. Então, essa epistemologia do como você conhece, nós no cristianismo temos como garantir isso. E o cristianismo trouxe isso para a Europa. Um Deus inteligente que cria um ser humano à sua imagem e semelhança, portanto, também inteligente, e que também um Deus inteligente que cria a natureza refletindo a sua inteligência. Então, o ser humano inteligente, reflexo desse Deus, consegue entender a natureza, que também é reflexo desse Deus inteligente, da inteligência de Deus, não é Deus. Então, eu gosto de uma expressão que eu aprendi com o Michelson, no livro dele, ele depois fala, Deus, o cristianismo, exorcizou a natureza. Na verdade, acho que essa expressão é do livro Alma da Ciência. Ele deve me corrigir depois. Então, Deus exorciza a natureza, ele tira da natureza os espíritos, e a natureza se torna uma obra de Deus que pode ser estudada, e que não só é estudada, ela é estimulada, porque na Bíblia tem várias passagens na Bíblia, por exemplo, Salmos, que diz assim, a minha alegria está em meditar nas tuas leis.
Portanto, meditar nas leis da natureza de Deus é algo bom, positivo, entendeu, João? Então, isso faz com que a prática da ciência não nasça na Europa por esse ambiente cristianizado que a Europa tinha. A sistematização da investigação acontece na Europa por isso. E isso não é uma fala minha ou de religiosos, são o que vários historiadores sérios da ciência apresentam. E aí você falou sobre a universidade. E hoje, muitas vezes, a investigação científica ou a reflexão feita por religiosos, ou do ponto de vista religioso, ou do ponto de vista de um cristão, é tolhida, porque é dito que para ele não pode fazer isso, porque o ambiente da universidade não o permitiria. Mas como? Se a maioria das universidades foram fundadas em ambientes religiosos. A gente falou aqui sobre a igreja medieval, mas foi na igreja medieval que as universidades surgiram. Hoje em dia tem uma coisa que me revolta muito. Recentemente a gente viu um coach famoso comentando assim, coach não, é um pastor famoso, comentando, olha, vamos deixar as filhas ir para a universidade e elas vão se perder. Claro, eu entendo a razão dele falar isso. Eu falei com algumas pessoas, eu entendo. Mas a gente tem que tomar cuidado nesse antagonismo, porque ele vai contra a própria história da fé cristã. Por quê? Nós somos adventistas aqui do sétimo dia, e alguns que podem estar assistindo são de outras denominações, e muitos protestantes. De quem nasceu o protestantismo? Vamos lá. Nasce aonde? O movimento com quem? Martinho Lutero, professor universitário. João Hus, na Bavária, professor universitário. John Wycliffe, na Inglaterra, professor universitário. Então, todo o movimento vem de pessoas acadêmicas. O Paulo, um grande acadêmico. Então, esse movimento acadêmico, ele tem sua raiz na fé cristã. Eu trouxe aqui, se você me permite, eu tenho um slide especial sobre... aqui, deixa eu só... Isso, esse aqui. Tá. Olha só, eu gosto muito desse aqui. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ficar maior aqui, no slide atual. Está aparecendo aí? Direitinho? Agora vai. Tá, né? Então, olha só. Eu estou pegando aqui a lista, dentro da lista das 10 melhores universidades do mundo, tá bom? Vamos dizer, o que é que tem aqui sobre a fundação dessas universidades? Para quem acha que a universidade vai contra o pensamento religioso, ou é um lugar que não tem espaço não deveria ter espaço para religião. A Universidade de Harvard diz assim: a conhecida Universidade de Harvard foi fundada em 1643 por quem? Reformadores cristãos. E olha o que a sua declaração de fé diz aqui embaixo. Declaração de fé de Harvard, na fundação de Harvard. Cada estudante deve ser simplesmente instruído e intensamente impelido a considerar corretamente que o propósito principal de sua vida e de seus estudos é o quê? Conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. Consequentemente, colocar a Cristo na base é o único alicerce do conhecimento sadio e do aprendizado. Isso está na declaração de fé da fundação de Harvard. Vamos lá. Universidade de Oxford, fundada por William Durham, membro do clero católico, um cristão. Universidade de Cambridge, fundada por um bispo católico, Hugo Bauchan. Instituto de Massachusetts, um dos maiores institutos de tecnologia do mundo, talvez o melhor do mundo, talvez luta ali com Caltech, na Califórnia, foi fundado em 1861 por um cristão unitariano, William Burton Roger. Caltech, em Pasadena, foi fundado por cristãos universalistas Amos Throop. Princeton,
Hoje, um dos maiores centros de pesquisa avançada, Einstein terminou a vida trabalhando lá. Foi fundado em 1746 como um colégio. Seu fundador foi o governador Jonathan Belt, que era congregacional, atendendo ao pedido de homens presbiterianos que queriam promover a educação juntamente com a religião reformada. A Universidade de Yale foi fundada em 1640 por pastores. E no seu alvará de funcionamento, de 1701, diz que nessa escola os jovens sejam instruídos nas artes e nas ciências e que, através das bênçãos do Todo-Poderoso, sejam capacitados para o serviço público, tanto na igreja quanto no Estado. Me expliquem uma coisa. Como a lista continuaria, mas eu já peguei as melhores universidades do mundo. Como as melhores universidades do mundo foram fundadas por cristãos? Foi uma grande coincidência? Não. É que a motivação deles, cristã, serviu de estímulo para eles trazerem os jovens para terem uma formação adequada e uma investigação que tivesse como motivação principal honrar, glorificar e conhecer a Deus. Então, qualquer pensamento de antagonismo entre universidade e cristianismo é uma falácia, é um engodo, é uma fake news. E a gente precisa saber disso. Mas é claro que hoje a universidade está, em boa parte dela, está havendo uma disseminação de ideias que vão contrário a nós. E o que é que o cristão faz diante disso? Deixa de ir? Não. Se prepara mais ainda. Conhece mais os fundamentos da sua fé. Conhece os pensadores da sua fé. Se fundamenta numa relação profunda com Jesus. Porque Daniel, quando foi para a Babilônia, ele não disse, não vou aprender. Não. Ele se aproximou de Deus em oração, mudou seus hábitos segundo a ordem de Deus e se tornou conhecedor dos conhecimentos da Babilônia 10 vezes mais que os outros. E isso é o que a gente deveria fazer também hoje. Muito bem. O pessoal está comentando aqui, o Carlos falou perfeito, né? O canal Bíblia e Ciência que está acompanhando a gente também, a gente está sempre junto lá no grupo, né? O estudo sobre as antecipações científicas na Bíblia que despertou minha mente para criar o blog Bíblia e Ciência. Aí, ó. E o Carlos novamente concordando aí com o que o professor falou. Professor Rafael, já estamos aqui a 1h15, hein? Praticamente. Mas não terminou, não. Eu quero falar mais uma vez aí para você que ainda não curtiu, curte, porque está chegando a hora do sorteio do livro. Esse livro vai chegar na sua casa, esse não, né? Uma cópia, um exemplar igual a esse. O livro Porque Creio, também do Michelson Borges. Para você concorrer ao livro, você já sabe, você tem que colocar o nome lá no Google Formulários, e esse nome vai garantir o seu livro e o sorteio, aliás, né? E também, obviamente, no final de toda a série, o seu certificado. Se você não preencheu ainda o Google Formulário, você tem ainda 1 minuto. Professor Rafael, depois de tudo isso que a gente comentou aqui, algo para amarrar todas essas ideias, enquanto isso eu já vou estar indo lá para preparar o sorteio. Bom, o que eu diria é o seguinte, a ideia do capítulo 7 é demonstrar que nós hoje precisamos evitar sermos pegos por ideias que não têm o amparo científico, histórico e bíblico. Quais ideias são essas? Ciência e religião não combinam. Não é verdade. Isso não é que não é sempre verdade. Não é verdade. Ciência e religião são, como Einstein tem a frase de Einstein, a religião sem a ciência é cega e a ciência sem a religião é manca. Na verdade, é todo uma coisa só, porque são todos estudando Deus e a sua natureza. Então, a gente não pode cair na ideia de antagonismo entre ciência e religião. Tá?
Claro que vai acontecer de ter teorias que vão ser propostas e vão estar em desarmonia, em algumas vezes, com os pensamentos. E o que a gente faz? Investiga mais ainda. Tenta esclarecer mais ainda. Outro ponto, a história da ciência demonstra que cientistas cristãos não só fizeram ciência, como fundaram o que nós chamamos de ciência moderna. Então, é fake news acreditar nisso. É fake news acreditar que a Bíblia não tem conhecimento para nós hoje, como ela teve no passado, porque até hoje ela tem informações preciosas, como as antecipações científicas que foram apresentadas. Também é fake news acreditar que a universidade, o ambiente acadêmico onde se estuda a ciência, é algo que não tem espaço para qualquer religioso ou pensamento religioso, muito pelo contrário. Ela nasceu também da religião, da visão cristã da realidade. Então, não caia nessas fake news, se fundamente na Bíblia, em primeiro lugar, numa comunhão profunda com Deus, e em terceiro, conheça os materiais. O Joel fez um trabalho excelente, divulgando vários livros. Você se dá o trabalho de ler sobre eles. Sobre esse assunto, além do livro História da Vida, não tem como. Para mim é o melhor desse assunto. A Alma da Ciência é um deles. O outro livro, Porque a Ciência Não Conseguiu Enterrar a Deus, do John Lennox. Eu ia falar sobre isso. John Lennox, para quem não sabe, é professor de matemática e filosofia da ciência em Oxford. Não, é em Oxford ou é Cambridge, uma das duas universidades. É professor lá de alto nível e escreve sobre ciência e religião, escreveu inclusive um livro sobre o Gênesis, tá? Então, são vários exemplos. Eu poderia mostrar aqui, num outros slides, outros cientistas atuais falando sobre que, para eles, eu vou só ler, eu não vou compartilhar por causa do tempo, mas, William Daniel Phillips, que inclusive vai estar no Brasil agora, um evento de física, Prêmio Nobel de Física, o que ele diz? Ser um cientista comum e um cristão comum parece-me perfeitamente natural. Também é perfeitamente natural que muitos cientistas que conheço também são pessoas profundamente religiosas. Então, qualquer antagonismo entre ciência e religião é uma falácia. E aí eu deixaria, não sei se seria o momento, mas no meu canal do YouTube, do Instagram, chamado Ciência, Cristianismo Absoluto, tenho várias citações lá de cientistas e pensadores sobre isso, sobre a ciência, sobre a religião, mostrando que eles criam em Deus, e não só criam em Deus, viviam essa fé de maneira intensa. A gente vai colocar aí o teu canal aqui na descrição do vídeo também, né, as redes sociais, para estar divulgando aí o teu trabalho também. Então, eu praticamente quase já maratonei todos os vídeos. As palestras que tinha, eu vi todas. Que legal, que legal. Em vez de fazer uma Netflix, né, o Rafael Free. Obrigado, João. Muito carinho, muito gentil da sua parte. Muito bem, mas pessoal que está aí, então, só para informar vocês, acabou o tempo, hein? Se você não colocou o teu nome lá, acabou, já era. Vou separar aqui, nós tivemos várias pessoas que assistiram, mas como sempre, são poucas pessoas que vão lá no formulário, preenche, né? E para você poder ganhar, a chance é colocar o nome lá. Então, vamos ver aqui, nós temos 8 nomes. O primeiro é o meu, que eu fiz de teste, então não vai valer. Então, vai valer do número 2 até o número 8. Então, vai funcionar da seguinte maneira, Rafael. Deixa eu só deixar na agulha aqui o compartilhamento de tela. Opa! Apresentar, compartilhar tela. Ok. Tá aqui. Do número 2 ao número 7. A hora que você falar o número, eu coloco a tela e a gente vai ler quem ganhou o livro. Ixi, responsabilidade grande. Do número 2 ao 7.
Do 2 ao 7. O número 1 não vale. Tá, eu vou ficar com 7, porque é o número bíblico da perfeição. Vamos ver, então, já vai estar aparecendo para vocês aí, então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eliana Lenioski. Deve ser alemão, Rafael, me ajuda aí. Eliana Lenioski Fetz. Parabéns, ganhou o livro, né? O Porquê Creio. Nós temos aqui o contato dela, né? E a gente vai estar entrando em contato contigo aí amanhã, Eliana. Vou interromper aqui, eu vou pedir, né, Eliana, se tu estiver por aí ainda, dá um oi aqui para a gente saber, né, da onde você é, né? E parabéns por ter ganhado esse livro que vai estar chegando aí na sua casa nos próximos dias. Aproveitando, Rafael, então já vou fazer o convite aqui para o nosso próximo episódio, que vai ser o episódio de número 8, né? Aonde nós vamos estar falando aí sobre o autor da história da vida. E não é do Michelson Borges que nós vamos falar. É do autor da história da vida. E vai estar participando com a gente aí o Maxwell, que é lá de São José dos Campos. Então, próximo episódio, daqui a 15 dias, vai ser no dia 6 de setembro, capítulo 8. Então, se você não tem esse livro ainda, dá tempo de adquirir, tem aí o link no site, chega rapidinho na sua casa e você já vai poder estar lendo, para estar acompanhando, mandando perguntas aqui para a gente. E quem não ganhou hoje, não fica triste não, porque na próxima tem mais livros, toda noite tem livro aqui. Rafael, palavras finais e aí eu gostaria só de dizer, como eu sempre digo, né? Opa, a Eliana está por aqui, ó. A Eliana, sou de Toledo, esposa do Jefferson. Olha só, o Jefferson ganhou da vez passada e agora a esposa dele ganhou. Que maravilha, já vai ter uma biblioteca sendo formada ali, hein? Maravilha. O Jefferson também é professor da área de física, hein, Rafael? Depois tem que trocar uma ideia com ele aí, ó. Legal. Maravilha, maravilha. Ó, o Carlos está dizendo que no próximo será aniversário dele, 16 de setembro. Olha, quem sabe é o momento de ganhar o presente aí. Quero dizer aqui para todo mundo que está assistindo, né? Como a gente sempre faz essa oferta, não importa se você assistiu ao vivo ou assistiu depois. Se você gostou da temática, você pode se inscrever, curtir, mas se você quer que alguém vá aí na sua igreja, no seu grupo de jovens, independente de qual religião seja, de qual denominação, entre em contato com a gente vai dar um jeitinho de talvez nem o professor Rafael consiga ir lá, mas a gente vai descobrir quem é que tem um pouquinho desse conhecimento sobre o criacionismo, né? E que mora mais perto da sua casa, para estar indo fazer uma visita. Então, vou colocar aqui o número do WhatsApp, aonde você pode entrar em contato com a gente. Quer receber uma palestra sobre o criacionismo lá na tua igreja? Pode até ser online. Entre em contato com a gente e a gente vai responder. Nós temos também um grupo no WhatsApp, onde a gente todo dia praticamente tem uma matéria, um vídeo sobre esses assuntos. Então, se você gosta e quer estudar um pouquinho mais, também está aqui o número. Manda aí um recadinho aí nesse número, dizendo: quero fazer parte do grupo criacionista, para receber os materiais, e aí você vai estar recebendo esse material. Rafael, palavras finais de agradecimento a ti, né? Eu que agradeço pela tua participação, de ter estado conosco, né? Depois da correria do da semana inteira, tá? Aí a hora que está começando o fim de semana, a hora de descansar, opa, vamos para trabalho mais aí. Não, em primeiro lugar, eu também agradeço o convite que você fez. Poder falar do livro do Michelson, para mim, é uma honra, pelo respeito que eu tenho, pelo trabalho que o Michelson fez e que hoje, boa parte do que eu sou como adventista, teve a influência dele. E fico feliz de poder servir a igreja, né, e a Deus nesse trabalho. E o meu desejo, assim, que eu deixo uma pequena mensagem, é que você busque a Deus, a amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua saúde e com todo o seu entendimento, como a Bíblia fala. E isso quer dizer o quê? Que a tua fé
ela é capaz de atender às suas necessidades intelectuais, mentais. Você precisa olhar para o cristianismo, por isso que o título do meu ministério, do meu projeto é Cristianismo Absoluto. Você precisa entender que o cristianismo bíblico é um referencial absoluto para você entender e vivenciar toda a realidade. Que Deus te abençoe, que você tenha essa jornada de conhecimento sobre Deus, sobre o cristianismo bíblico, e tenha uma fé mais forte a cada dia. Redes sociais para deixar no final, a gente vai colocar na descrição do vídeo, mas se quiser comentar, já falou do canal? Eu tenho o canal, né, no Instagram e no YouTube, como você falou, no YouTube com algumas palestras, chamado Cristianismo Absoluto, e também tem minha página, meu perfil pessoal no Instagram, que é Rafael Castro Lopes, e lá também eu posto algumas coisas, mas eu posto coisas mais específicas dessa temática no Cristianismo Absoluto. Só botar lá Cristianismo Absoluto no Instagram ou no YouTube, você vai ter uma série de palestras, materiais, citações, sugestões, é bem interessante, lá tem um bom material. Tem também o site Cristianismo Absoluto, nesse site eu tenho uns textos que eu gosto de escrever e colocar lá, então você fique à vontade para entrar em contato, para a gente conversar um pouco, será ótimo. Um abraço a todos vocês e obrigado por ter estado conosco aqui e quem está assistindo aí em qualquer outro horário. Maravilha, nós que agradecemos, Rafael, e agradecemos a todos que passaram aí esses momentos aqui conosco nessa sexta-feira à noite, e aguardamos vocês aí no próximo episódio, né, daqui a 15 dias, para mais um estudo do livro A História da Vida. Até mais, boa noite, bom fim de semana.